Oi, eu sou a Dona Rita e esse é meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a correção do PET 2 de língua portuguesa do primeiro ano do ensino médio, semana 3. Vamos lá? Gente, aqui nesse PET tá na atividade 1, primeiramente está pedindo para você fazer a leitura desses dois fragmentos aqui, ó. Sobre o primeiro fragmento, eu quero chamar a atenção para o uso dessas palavras aqui, ó. Dicotômicas, que significa uma coisa que é dividida em duas, né? Ou seja, dois conceitos. Você tem ensino, código, regras gramaticais, modalidades da língua. Então, são todas palavras que giram em torno do universo da profissão de professor de língua portuguesa. Então, gira em torno de um tema que é ligado ao estudo da linguística. Então, é uma linguagem técnica voltada para a área dos professores de língua portuguesa. Se eu te perguntasse qual que é o público-alvo desse texto aqui, então, seriam professores de língua portuguesa ou estudiosos da língua portuguesa. No fragmento 2, eu quero chamar a atenção para esse trecho aqui, ó. A língua padrão, por exemplo, embora seja uma entre as muitas variantes de um idioma, é sempre a mais prestigiosa. Isso aqui é o resumo desse texto, a ideia básica que o autor desse texto está defendendo. O que ele está falando? Que a língua portuguesa, ela tem a língua, né? Qualquer língua, ela tem variantes. Uma língua, ela não é homogênea, ela é constituída de variantes. Todo idioma tem variações. No entanto, a língua padrão, essa que a gente aprende na escola, em todos os idiomas, ela costuma ser mais prestigiada. Embora a língua, qualquer idioma tenha variações, a língua que é considerada padrão, que segue todas as normas, né, que ela é estudada na escola, ela costuma ser prestigiada, costuma ser mais prestigiada. Sabendo disso, vamos aqui para a primeira pergunta. O assunto tratado no fragmento 1 é relativo à língua portuguesa e foi publicado em uma revista destinada a professores. Entre as características próprias desse tipo de texto, identifica-se marcas linguísticas próprias do uso técnico por meio de expressões próprias de textos científicos. Então, aqui a pergunta já te conta a resposta, porque está falando que o texto 1 foi publicado numa revista destinada a professores. Então, a linguagem que vai ser usada lá naquele texto é uma linguagem técnica, ou seja, voltada para uma determinada profissão. Qual profissão? Profissão de professor de língua portuguesa. Aqui na letra A tá falando que aquela linguagem lá é regional. Não, aquela linguagem usada no texto 1, ela não expressa o jeito de falar de nenhuma região específica do Brasil. Não é um mineirinho falando, não é um gaúcho falando. Pelo menos não ficou isso expresso lá no texto. Tá falando que aquela linguagem é literária. Aquele texto lá é um texto literário? Tipo do Machado de Assis, desses livros que a gente pega na biblioteca da escola? Não, aquilo lá não é um texto literário. Não tá fazendo uma narração ou uma poesia. Aquilo é um texto técnico. Ele não tem o objetivo de criar efeitos de sentido através do uso criativo da palavra. Ele tem o objetivo de passar informação voltada para um profissional, que é o professor de língua portuguesa. Depois ele está falando que aquela linguagem lá é coloquial, ou seja, ela é despreocupada com as regras da norma padrão da língua portuguesa? Muito pelo contrário, né? Aquela linguagem daquele texto 1 é totalmente formal, porque é uma linguagem técnica para professores, para estudiosos da língua. Depois está falando que é uma linguagem oral. Aquele texto lá não expressa a oralidade. Você já percebeu o tanto que eu falo é e né nos meus vídeos? Então, se eu estivesse falando aquele texto, eu podia até estar usando uma linguagem... podia até estar utilizando uma linguagem padrão, uma linguagem formal, uma linguagem técnica, mas só por se tratar da minha fala, ia ter algumas interrupções, algumas repetições típicas da fala. Conforme a gente vai falando, a gente começa a falar uma frase, a gente para lá no meio, volta, começa de novo. Se fosse um texto com características da oralidade, teria essas paradas, essas interrupções, esses recomeços de frases lá no texto. Como não tem, aquilo lá foi um texto pensado, ele foi escrito, foi corrigido, foi elaborado de uma maneira para ficar uma leitura bem fluida, bem linear. Porque ele é um texto escrito, ele não é um texto oral, tá certo? Então é a letra C. Continuando aqui,
vem a segunda pergunta sobre o texto 2. Está perguntando assim, ó. A partir da leitura do fragmento 2, podemos inferir, subentender, interpretar que a língua é um conjunto de variedades linguísticas, dentre as quais uma alcança maior valor social e passa a ser considerada exemplar. Foi o que o texto falou, que eu expliquei para vocês. Está dizendo que a língua é composta de variações linguísticas, tem várias variantes linguísticas, mas uma delas alcança maior prestígio, uma delas é mais valorizada, mais bem vista na sociedade, e aí ela começa a ser o exemplo. Se fosse um texto falado, continuando aqui, gente, na atividade 2, tem esse outro texto aqui que vocês têm que fazer leitura, e aí eu deixei marcado aqui alguns trechinhos que é o que a gente precisa para responder a pergunta. São esses dois trechos aqui, ó. A variação é inerente, ela faz parte, ela é inerente às línguas, porque as sociedades são divididas em grupos. E aí nesse trecho aqui todo, ele vai dar exemplos de como que existem variações em qualquer língua. Ele está dizendo o quê? Não existe uma língua pura, uma língua que não tenha interferências, uma língua que não tenha variações, porque as pessoas são diferentes, as pessoas são divididas em grupos. Em cada grupo social vai ter uma variação linguística, seja pela idade, seja pela classe social, seja pelo nível de escolaridade, seja pela região, vai haver essas variações. Então é isso que ele começa falando, que existem variações linguísticas, e isso é uma coisa que faz parte da língua, né? Isso é inerente à língua. E no final ele fala aqui, ó, as variações não são fáceis ou bonitas, erradas ou certas, deselegantes ou elegantes, são simplesmente diferentes. Então, o que ele está querendo dizer? O que é a opinião dele? O que ele está defendendo nesse texto? Não existe uma variação linguística melhor do que a outra, mais bonita, mais certa do que a outra. Elas só são diferentes. Em cada momento você vai usar um tipo de linguagem, uma variação linguística diferente para você se adequar ao contexto. Você está sabendo adequar o seu jeito de falar à situação de comunicação, então você está usando a variante correta. É lógico que com os seus pais você fala de um jeito, com os seus amigos você fala de um jeito, com o seu namorado ou namorada você fala de outro jeito, com o seu patrão você fala de outro jeito, com a professora você fala de outro jeito. Tá vendo? Então, a gente é poliglota, igual ele fala aqui no texto, ó. A gente é poliglota, ou seja, a gente fala várias línguas dentro da nossa própria língua, porque em cada momento a gente tem que saber se adequar. E aí, o que ele tá perguntando aqui, ó. Qual é o ponto de vista defendido pelo autor sobre as variedades linguísticas? É esse aqui que eu deixei grifado, ó. Coloquei até aqui embaixo para vocês. Ele defende que as variações não são fáceis ou bonitas, erradas ou certas, deselegantes ou elegantes, são simplesmente diferentes. É isso que ele está defendendo, tá certo? Atividade 3. Leia a tirinha abaixo. Aí tem um repórter, né, um jornalista, fazendo uma entrevista com um escritor. E na mão do repórter está o livro, cujo título é O Fazedor. Então, o repórter está segurando o livro, está fazendo uma pergunta para o escritor desse livro. Aí ele vai perguntar assim, ó. Por que o senhor publicou esse livro? Qual foi sua maior motivação? Aí o autor do texto fala, motivação? Meu filho, um escritor publica um livro para parar de escrevê-lo. Eu não aguentava mais de escrever, reescrever e revisar e acrescentar e suprimir e reescrever e consertar palavrinhas e revisar e reescrever. Então, ele está fazendo uma crítica aí à necessidade de ficar revendo, né? Reeditando aí o livro dele. Por isso que, não, vou editar esse livro logo para se ver livre, que eu não aguento mais consertar isso aí, não. Tá bom demais do jeito que foi. Pronto. Aí vem a pergunta aqui, ó. A norma padrão está vinculada à ideia de língua modelo, seguindo as regras gramaticais de acordo com o momento histórico e com a sociedade. Quanto às variantes linguísticas presentes no texto, a norma padrão da língua portuguesa é rigorosamente obedecida por meio, ou seja, em qual dessas alternativas aqui foi utilizada a norma padrão rigorosamente, sem nenhum errinho, sem nenhum desvio da norma padrão? É na letra B, que ele fala assim, ó, devido ao emprego do pronome pessoal oblíquo, que é esse lo aqui, ó. Ele falou assim, ó, meu filho, um escritor publica um livro para parar de escrevê-lo.
Se a gente fosse falar isso aqui de uma forma mais coloquial, mais informal, a gente ia falar assim, ó: meu filho, um escritor publica um livro para parar de escrever ele. Só que o ele é um pronome pessoal reto, ele não pode servir de objeto direto aqui. Ele não pode ser usado com a função de objeto direto. Enquanto que os pronomes oblíquos, sim, podem ser usados como objetos diretos. Escrever o quê? Escrever o livro, ou o lo, que está substituindo a palavra livro. Você fala desse jeito aqui? Escrevê-lo? No seu dia a dia, você não fala escrevê-lo, né? É muito difícil a gente ver alguém falando dessa maneira. Porque isso aqui é uma linguagem mais formal, que segue a norma padrão. Isso aqui, segundo a norma padrão, teria que ser usado esse lo aqui mesmo. Aqui está certinho. Então, foi aqui que utilizou-se a língua padrão rigorosamente. Nos outros trechos, aqui na letra A, por exemplo, quando ele usa esse aqui, ó, porque o Senhor publicou esse livro, qual que é o erro? Ou melhor, a inadequação, o desvio segundo a norma padrão. Como o livro está na mão de quem fala, quem falou isso aqui não foi o repórter? O repórter está aqui, ó. O livro está na mão dele. Em vez dele utilizar o esse, ele teria que ter utilizado o este. Porque o objeto, o referente, está na mão do interlocutor. Está mais próximo de quem está falando. Então, se fosse seguir rigorosamente a norma padrão, teria que ser este. Isso faz diferença na comunicação? Nesse contexto aqui, não. Na letra C, tá falando que está sendo seguida a norma padrão rigorosamente no trecho, onde existe o emprego do vocativo meu filho, que confere à fala distanciamento do interlocutor. Muito pelo contrário, né? Quando a gente fala meu filho, o repórter não é filho do escritor de verdade, né? É só para gerar uma proximidade, né? Para familiarizar o discurso. Quando a gente chama meu filho, eu tô querendo gerar uma proximidade, uma aproximação com o leitor. Aqui tá falando que tá gerando um distanciamento. Na letra D, tá dizendo aqui, ó, da necessária repetição do conectivo no último quadrinho. Segundo a norma padrão, a repetição desse E aqui, ó, estaria equivocada ou inadequada, porque melhor seria se o autor tivesse utilizado a vírgula no lugar desse monte de E. Isso seria usar a norma padrão da língua portuguesa rigorosamente. Mas para efeito aqui do texto, dentro do contexto aqui da historinha, o uso do E dá muito mais efeito para o objetivo do texto. O E é muito mais adequado aqui no contexto dessa tirinha, porque ele reforça a repetição das ações do escritor. Ele não queria simplesmente fazer uma lista de tarefas, ele queria salientar que essas tarefas eram muito repetitivas, excessivamente repetitivas. É tipo quando a mãe da gente vai dar na casa, a gente vai falar assim, ó: não, porque eu já pedi, e pedi de novo, e pedi novamente. Entendeu? Precisa ficar fazendo essa repetição, falando esse E toda hora? Não precisa, mas no contexto da ação comunicativa é muito importante. Dá muito mais efeito, muito mais impacto fazer essa repetição desse E para salientar que aquelas ações foram feitas repetidamente. Então, dentro do texto aqui, esse E, ele não está incorreto porque ele ajuda a criar o efeito de sentido necessário. Mas, segundo a norma padrão, seria melhor utilizar vírgulas no lugar desse monte de conectivo E. De todo jeito, a resposta correta aqui é a letra B, porque é o lugar onde foi utilizada a língua padrão rigorosamente, seguindo todas as regras. Antes de terminar, quero deixar um agradecimento aqui para Júlia Kelly, para o Leandro Queridão, acredito que ele seja professor, que eles me deixaram aqui umas dicas, né, alguns questionamentos sobre uma questão do PET do primeiro ano do ensino médio. Eu acho que era referente à semana 1, se eu não me engano. Eu tinha colocado lá a resposta incorreta e eles me alertaram sobre isso, e o Leandro Queridão, ele colocou a resposta certa aqui para mim, né? Aquela pergunta sobre o texto O Consultor, na verdade, eu tinha falado que a resposta era uma, mas na verdade era outra. A resposta correta é um consultor, porque, igual ele falou aqui pra gente, ó, na verdade é porque não tem essa expressão no texto. Não tem a expressão
um consultor no texto, tá bom? Então, desculpa aí pelo erro, tá, gente? Isso acontece. Eu já deixei a errata na comunidade do canal, explicando melhor. Coloquei lá qual que é a questão que eu errei e deixei lá a resposta certa, justificativa. E muito bem. É isso então, pessoal. Obrigada aí a esses 2 inscritos por me alertarem sobre esse erro. Muito bem, gente. Então, eu fico por aqui. Façam o PET, entreguem para os seus professores e até a próxima. Beijo, tchau!